Olha, vamos hoje falar de um assunto importantíssimo que é Parkinson. Antigamente se falava de mal de Parkinson, o que é uma colocação extremamente terrível. Essa é uma doença pouco conhecida e que muitas vezes as pessoas não se dão conta que não é uma doença da terceira idade. Pessoas jovens podem ter Parkinson e muitos famosos, nesses últimos anos, assumiram que têm Parkinson. A gente mostra um setlist sobre isso. Veja aí. Famosos com o mal de Parkinson. 7. Ozzy Osbourne. O roqueiro Ozzy Osbourne, em 2005, foi diagnosticado como portador do mal de Parkinson. Hoje ele toma remédios para combater os tremores causados pela doença, rotina que se seguirá para o resto de sua vida. Ozzy pensava que os tremores fossem resultado de seu histórico com drogas e bebidas, mas depois de solicitar uma segunda opinião médica, foi diagnosticado com a doença e descobriu que em sua família havia casos semelhantes. Muhammad Ali. Muhammad Ali é para muitos o melhor pugilista de todos os tempos. O atleta ficou mundialmente conhecido não somente pela sua maneira de boxear, mas também pelas suas posições políticas. Em 1980, foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Em 2010, Ali foi a Israel para se tratar. O tratamento é feito com células-tronco adultas. Os testes até então realizados com ratos tiveram sucesso, mas sua eficácia em seres humanos ainda será testada. Salvador Dalí. Salvador Dalí foi um importante pintor espanhol do século XX, o principal representante do surrealismo. Dalí teve grande sucesso ainda em vida. Em 1981, Dalí descobriu o Parkinson, fato que dificultava a pintura. Para piorar, em 1984, teve ferimentos graves durante um incêndio e ficou incapacitado de pintar. O artista morreu em 1989. 4. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn foi uma importante atriz dos Estados Unidos que atuou no cinema, na televisão e no teatro. Hoje ela é reconhecida como um símbolo feminista e permanece entre as famosas estrelas de cinema de todos os tempos. De 1970 a 1990, Katharine estrelou filmes para a televisão, já bastante trêmula devido ao mal de Parkinson. Hepburn negava ter a doença, dizendo que herdara do avô o tremor da cabeça. Sua saúde foi piorando até a sua morte em 2003. Paulo José. Paulo José, aos 56 anos, foi diagnosticado com o mal de Parkinson. O ator utiliza a diária intensa de gravações como remédio para a doença. Quando está trabalhando, consegue controlar os seus movimentos. Ele explica que em cena, os seus movimentos involuntários não aparecem, porque suas ações não são espontâneas, e sim estudadas. Sua reação bem-humorada e sua tirada irônica fazem parte de seus métodos para afastar a dor emocional.
Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II teve o terceiro papado mais longo da história do catolicismo, com 26 anos de pontificado. Foi o primeiro Papa no terceiro milênio. Na década de 90, depois de alguns acidentes, começou a ter a fala arrastada e dificuldade em ouvir. Suspeitava-se que o pontífice estivesse com a doença de Parkinson. A administração do Vaticano finalmente confirmou a doença em 2003, depois de manter em segredo por 12 anos. Michael J. Fox. Famoso por seu papel na série de filmes De Volta para o Futuro, Michael J. Fox revelou em 1998 que sofria da doença de Parkinson desde 1991. O ator escreveu uma autobiografia intitulada Homem de Sorte, sobre a experiência com a doença. Fox tem se dedicado a arrecadar fundos para a pesquisa em células-tronco, que ele acredita um dia ser a solução para as vítimas do mal de Parkinson. Uma oportunidade maravilhosa de entender tudo sobre o Parkinson. Essa é uma doença que muitas vezes não é conhecida do jeito certo. Tem gente que acha que é uma doença que atinge só as pessoas com mais idade. Isso não é verdade, não. E aí, essa falta de informação também impede o diagnóstico precoce. Hoje vamos falar sobre esse assunto. Já estou indo com a doutora Camila Aquino, que vai explicar direitinho pra gente o que é Parkinson. Você pode fazer a pergunta que quiser, mulheres@tvgazeta.com.br, ou se quiser entrar por Skype também, programa _mulheres, aí o nosso Riquinho libera você e você faz sua pergunta ao vivo. Antes, vamos continuar falando de saúde, como vai? Olha, hoje vamos falar sobre Parkinson, e aí sim a gente vai entender direitinho, desmistificar essa doença. Só a informação tem que ser levada a sério, porque a gente sabe o quanto que muitas vezes essa falta de informação dificulta a vida das pessoas quando recebem um diagnóstico como esse. Para a gente esclarecer as nossas dúvidas, doutora Camila Aquino, que é neurologista, está com a gente. Seja muito bem-vinda. Olá, Kátia, tudo bem? Obrigada, viu, por ter aceito nosso convite. E a Lígia Nascimento, que é fotógrafa e que descobriu que tem Parkinson há uns anos atrás, né, Lígia? Sim, bem-vinda, viu? Boa tarde. Quando a gente fala em Parkinson, a gente fala uma doença que muitas vezes as pessoas imaginam que só acomete as pessoas na terceira idade. E aí já começa um grande erro de informação, né? Já começa desde aí, porque, na verdade, a doença de Parkinson, ela pode começar a partir dos 20 anos. Então, existem as formas que são de início precoce, como é o caso até da Lígia, que está aqui hoje, que tem um Parkinson juvenil. Mas o que é o Parkinson? Para as pessoas em casa entenderem o porquê desses tremores. A gente viu até no setlist alguns famosos que declararam que tem Parkinson, o que é muito importante, até para as pessoas tentarem buscar um pouco mais de conhecimento, né? Isso. O Parkinson, ele é causado pela deficiência de uma substância, né, de um neurotransmissor chamado dopamina. Quer dizer, falta dopamina no cérebro das pessoas e por isso elas têm Parkinson. Isso. Elas começam a apresentar não só o tremor, mas também lentidão dos movimentos, rigidez muscular, alteração do equilíbrio, né, dificuldade às vezes para recuperar a postura, tudo isso pela falta da dopamina. Mas não seria muito simples só você complementar essa dopamina na quantidade que o corpo precisa e a pessoa voltaria ao normal? Na verdade, esses são os tratamentos que são feitos atualmente, mas esse processo, ele continua e acaba levando à morte de alguns neurônios, né? E por isso que a doença, ela é progressiva. Mas quando se tem um diagnóstico precoce, você consegue retardar esse avanço da doença? Você consegue melhorar bastante os sintomas com a reposição dos dopaminérgicos, né, das medicações. Mas sabe-se se a hereditariedade conta também em Parkinson ou não? Na maioria das vezes não, na maioria das vezes a doença é esporádica, acontece por fatores ambientais associados a fatores genéticos. São muito raros os casos que são familiares. Agora, fatores ambientais tais como? Tais como exposição a pesticidas,
ingestão de água de poço, atividade agrícola, rural, né, são fatores que contribuem para o aparecimento da doença. Nossa, e corporais, físicos, o que a gente pode ter que pode contribuir para o aparecimento do Parkinson? Traumas repetidos, por exemplo, mostrou o caso, né, do Muhammad Ali, que era um lutador que tinha possivelmente traumas repetidos na cabeça. Isso favorece também o aparecimento. E você soube que tinha Parkinson de que forma, Lígia? Bem, aos 23 anos de idade começou o início dos sintomas. Na verdade, quem primeiramente acaba reparando é mais a família, né? Quer dizer, você mesmo não percebia os tremores? Não, na verdade não começou com tremores, o meu foi mais lentidão de movimento. O braço parou de balançar normalmente, dificuldade de pentear o cabelo, depois ao andar, e isso vai progredindo, ficando um pouco mais visível. Mas a princípio mesmo a família. Então a sua família percebeu que você estava diferente do que era há um tempo atrás. Isso, aí a gente nota, no início fica naquela dúvida, o que será, né? Até se realmente chegar a um neurologista, a um profissional, para ser realmente diagnosticado. Leva um tempo, mas o início foi aí. E você levou quanto tempo para ser diagnosticada com Parkinson? Na verdade, mais ou menos de uns 2 anos. 2 anos? Porque é eliminatório, na verdade, o diagnóstico ele é clínico, né? Então vai eliminando, não é essa doença, não é essa, não é aquela, então aí chega tem a ser a período de fazer os exames, né? Exatamente. A Vanessa é de Guarulhos? Ela, aqui de São Paulo, ela está no Skype e tem uma pergunta para fazer para vocês. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tá ouvindo, Vanessa? Boa tarde, Kátia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tô te ouvindo. Que bom, pode perguntar, que tanto a doutora Camila tudo como bem, a gente... Kátia, é um prazer estar no seu programa. Obrigada, o prazer é meu. Pode perguntar. Obrigada. Doutora, eu gostaria de saber, eu sou farmacêutica, gostaria de saber se, para prevenir o mal de Parkinson, quais alimentos a gente pode estar se beneficiando e, assim, se a acupuntura faz bem para esse mal. Os alimentos, quando escolhidos da forma adequada, ajudam a gente? Ou alimentos livres de pesticida, aí seriam mais indicados? A falta de exposição a essas substâncias, né, como água de poço, pesticida, talvez possa contribuir para a prevenção. Mas não existe nenhum alimento que eu possa dizer, faça a ingestão desse alimento que você não vai ter Parkinson. Parece que o café, a ingestão da cafeína, tem um certo efeito protetor. Mas a ciência não consegue comprovar plenamente Estudos epidemiológicos mostram que quem toma mais café tem menos probabilidade de desenvolver Parkinson. Tem mais alguma pergunta a fazer? Em relação à acupuntura, pode ajudar no alívio principalmente das câimbras, né, das dores que os pacientes sentem também. Mas aí ele ajuda a minimizar esses sintomas, não que vai ajudar a evitar o aparecimento de Parkinson, não que vai ser um tratamento específico para a doença. Tem mais alguma pergunta, Vanessa? Tem mais alguma pergunta? Seria interessante, estaria se cuidando, fazendo controles, isso, né? Tipo medicação para ter controle do colesterol, ele influencia isso ou não? Influencia colesterol, diabetes? Infelizmente não tem nenhuma medicação que possa prevenir o aparecimento da doença. Obrigada pela participação, viu, Vanessa? Obrigada e um beijo para você. Obrigada, Kátia. Um abraço. Olha, vamos só lembrar também, é importante, já que a gente começou falando do quanto que a informação é nossa aliada ao Parkinson, antigamente se falava mal de Parkinson. E aí se percebeu que é doença de Parkinson, não mal de Parkinson. Então, é bom a gente só relembrar disso e o porquê dessa mudança, né, doutora? Com certeza, porque a palavra mal de Parkinson se tornou muito pejorativa, né? E a palavra doença é o que agrega mais os sintomas que os pacientes apresentam. Até porque cada paciente se manifesta diferente do outro. De uma forma, não são todos iguais, né? Então, não todos evoluem da mesma maneira e isso fez com que a palavra doença se tornasse mais apropriada. Do que o mal de Parkinson, assim, doença de Parkinson. Exatamente. No nosso setlist, a gente viu um dos artistas que não teve tremores nas mãos, mas tinha tremores na face, na cabeça. Também isso pode acontecer? Pode acontecer. E tem pacientes que não têm tremor algum, que se manifestam apenas com a lentidão dos movimentos e a rigidez. Então, não é um sintoma obrigatório para o diagnóstico da doença de Parkinson a presença do tremor.
Olha, a gente tem aqui um recadinho da Eva Vilma, que é um recado extremamente importante e quero que você preste bastante atenção agora. Veja aí. Nós vamos conversar agora com a madrinha dessa campanha, Viva Bem com Parkinson, que é a atriz Eva Vilma, que teve uma experiência pessoal com a doença. Boa tarde para a senhora. Bom, como foi a sua experiência? Que mensagem a senhora tirou de tudo isso? Há mais de 25 anos atrás, antes de se fundar a Associação Brasil Parkinson, eu convivi bastante, eu fui cuidadora do meu saudoso pai, que conviveu com o mal de Parkinson. E eu tenho consciência de que teria sido muito mais fácil, teria sido muito melhor se já houvesse a associação, que felizmente existe há mais de 20 anos e que presta serviços preciosos de informação, de convivência, serviços terapêuticos para essa questão do mal de Parkinson, que pouca gente sabe que é bem numerosa. Tem muitas pessoas que têm difícil diagnóstico. Então é importante o diagnóstico, é importante a convivência com as limitações que o mal de Parkinson causa, mas não é impossível, é cada vez melhor. Depois de 6 anos dessa convivência com o seu pai, com a doença, qual foi a lição, a grande lição que a senhora poderia passar para quem tem esse mesmo problema em casa? É exatamente saber frequentar lugares onde possa trocar experiências com outras pessoas que convivem com o mesmo problema e que possam ter a assistência que existe numa associação como essa, Associação Brasil Parkinson. Serviços de terapia, de fonoaudiologia, tem canto, tem um coral maravilhoso, tem aulas de pintura, tudo aquilo que as pessoas, para as quais as pessoas demonstrarem interesse e aptidão, isso vai ser aprendido, vai haver um aprendizado infinito e, portanto, por aí é que está o caminho de conviver melhor com as limitações que o mal de Parkinson oferece. Aliás, conviver com limitações é um aprendizado para a vida inteira, de todas as pessoas, né? Aí dá para viver bem com o Parkinson também, né? Dá, mesmo, aliás, o lema, quando a associação foi fundada, e o presidente está aqui do meu lado, talvez ele possa falar melhor do que eu, era esse: mesmo com o mal de Parkinson, você pode viver de bem com a vida. E não só pode, como deve. Eva Vilma falou tudo aqui de uma forma tão fácil e tão tranquila para a gente entender e perceber o quanto que um bom diagnóstico e uma medicina multidisciplinar pode ajudar não só o paciente que tem Parkinson, mas a sua família a saber de que forma protegê-lo, mas também fazer com que ele tenha cada vez mais qualidade de vida. Isso é possível sim, e é o que a gente está fazendo hoje aqui, abrindo o nosso espaço para a gente falar sobre o Parkinson. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar para a gente suas perguntas, mulheres@tvgazeta.com.br. Agora, a gente sabe o quanto que é imprescindível a gente cuidar da nossa saúde durante todas as fases da vida. E já há 40 anos foi descoberto o poder do ômega 3, né, Araci? É isso. Olha, a gente viu o depoimento da Eva Vilma falando do Parkinson e o quanto que dá para se ter qualidade de vida. E a Lígia Nascimento é uma prova disso. Fotógrafa. Quer dizer, quando se fala, puxa, mas um fotógrafo tem que ter a mão firme, dá para se adaptar a essa nova realidade, né? Sim, dá sim. Eu comecei a fotografia por paixão assim, na minha vida. Traz os amigos, um pede, outro pede, faz um trabalho para mim, aí foi indo e foi realizando, na verdade, essa vontade que eu faço com muita paixão. Hoje eu não fotografo eventos grandes, como um casamento, eu por um certo cuidado, mas eventos infantis e book fotográfico, né, retrospectiva infantil, tudo isso eu faço. A gente tem até algumas fotos da Lígia pra gente te mostrar, para você ver a qualidade dela. E o quanto que a gente tem que falar em qualidade também de vida, não só qualidade de trabalho. Você tem 2 filhos pequenos, né? 2 filhas. 2 filhas pequenas? Natália e Carla Beatriz. Natália de 11, Carla de 7. Um marido maravilhoso que está sempre ao meu lado também. A família é muito importante, né? A família é fundamental. Assim também, como bem falou a Eva Vilma, sobre a associação e o tratamento, acho que a aceitação do paciente desde o início, esse apoio da associação é muito importante, o acesso ao tratamento é muito importante, a gente está desde o princípio cuidando
realmente auxilia muito em toda a parte psicológica, como física também, né? É o tratamento multidisciplinar, que é extremamente importante, né? Sim. E esse apoio, então, familiar e juntamente com um tratamento adequado é fundamental pra gente. E aí a gente vê a qualidade de vida, e olha, as fotos são maravilhosas. Não estou falando porque a Lígia está aqui perto da gente, não, mas são lindas mesmo. Isso prova, como a Lígia disse bem, que o trabalho multidisciplinar dos médicos é importante, o apoio da família, e mais do que isso, a vontade do paciente em conseguir, em conquistar as coisas e não se acomodar, né? Sim, eu costumo dizer que eu pego minhas dificuldades, transformo elas em desafios para viver a vida bem, né? Ser Pode feliz. ser um estímulo, depende de como a gente enxerga isso, né? Sim. E a gente vê como o trabalho multidisciplinar, doutora Camila, é importante até para conseguir fazer com que essa pessoa se readapte a essa nova realidade, né? Isso, para que ela se mantenha funcional, né, Kátia? Então, tanto a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, o acompanhamento psicológico e o apoio da família, claro, são muito importantes para que o paciente se mantenha adaptado e continue sendo produtivo, né? Os pacientes podem continuar sendo produtivos mesmo com a doença de Parkinson. Com qualquer doença. Exatamente. Eu acho que o que vale mais do que saber qual doença que a gente tem é saber qual a quantidade de vida que a gente tem dentro da gente. O quanto que a gente quer viver bem. Exatamente. Porque aí, a partir disso, bom, o resto vai ajudar a gente a conquistar uma qualidade de vida, mas eu acho que esse é o ponto principal, essencial, né? Com certeza. E é o que precisa ser um pouco melhorado. Eu observo na prática clínica que os pacientes têm um pouco de dificuldade ao acesso a essas atividades. E essas atividades são muito importantes. Então, o acesso a elas deveria ser melhorado um pouco. Também acho. Solange está por Skype também, tem uma pergunta a fazer. Boa tarde, Solange. Tudo bem, Solange? Boa tarde. Pode perguntar. Eu tenho um filho de 21 anos que tem um tremor nas mãos, já faz alguns anos. E eu levei ele ao médico e o médico disse que era normal, que era um tremor de adolescência. Só que agora ele está fazendo a faculdade de engenharia e eu sinto que cada vez que ele vai mexer com alguma parte elétrica, as mãos tremem demais. Isso pode ser algum sinal, algum alerta da doença? Pode ser um alerta da doença, doutora Camila? Pelas características que ela está contando, lembra mais um tremor essencial. Isso é importante ficar claro que nem todo mundo que treme tem Parkinson. Existem outras pessoas, outros problemas que também podem causar o tremor. Nesse caso, a melhor coisa é que o filho dela seja avaliado por um neurologista especialista nessa área para tentar diferenciar o tipo de tremor que ele tem e prescrever um tratamento apropriado, pois existe um tratamento para esse tipo de tremor também. Então, Solange, marque o quanto antes uma ida a um neurologista para saber direitinho qual é o problema dele, tá bom? Obrigada pela participação. A gente fala em trabalho... Muito obrigada. Obrigada, eu. A gente fala em trabalho multidisciplinar, mas infelizmente, claro, felizmente a gente vê que o nosso sistema público tem melhorado, mas ainda está muito aquém do necessário. Então a gente também tem que estimular as pessoas a pedirem sempre ajuda a um neurologista, mesmo que seja do SUS, pedir informação. E quanto mais pessoas irem, mais necessidade eles terão de fazerem a forma correta de diagnóstico e também de acompanhamento médico, né? Exatamente. Quanto maior a demanda, os serviços vão melhorando, né? Então, isso estimula a produção científica, novas pesquisas, novos estudos e o surgimento de novos tratamentos também. Olha, e a gente não tem que ter medo de diagnóstico, não. Então, se você perceber que você tem tremores ou uma certa lentidão ou qualquer coisa diferente no seu corpo, busque uma ajuda médica. Só o médico vai poder dizer qual é o problema que você tem e qual é o melhor tratamento. Não deixe de buscar uma ajuda. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais rápido você consegue saber o que tem e consegue saber direitinho qual é o melhor tratamento para você ter qualidade de vida. Queria agradecer a doutora Camila Aquino, que é neurologista. Obrigada pela participação. Espero mais vezes. Eu que agradeço a você e a TV Gazeta por essa iniciativa de estar divulgando sobre a doença de Parkinson, que é realmente muito frequente e subdiagnosticada. É verdade, eu que agradeço. E também a Lígia Nascimento, parabéns pelo trabalho. Espero que agora você volte, não para a gente falar de Parkinson, mas para falar sobre o seu trabalho e você mostrar as fotos todas, tá bom? Será um prazer, Kátia. Muito obrigada. Obrigada e sucesso para você. Obrigada. Olha, e volto a dizer, busque sempre uma orientação médica. O nosso espaço aqui é de informação e não substitui a visita ao seu médico. E assim você saber direitinho qual o diagnóstico que você tem.